Olá, alunos! Então vamos aí, matéria nova, Teorema de Tales. A gente vai ver de uma maneira um pouco diferente hoje. Eu não vou estar gastando muito tempo na teoria, a gente vai ver de uma maneira bem prática, tá ok? O que o Teorema de Tales fala pra gente? O Teorema de Tales diz pra gente que quando eu tenho retas paralelas, cortadas por duas ou mais transversais, essas retas paralelas secciona essas transversais de maneira que essas secções, esses segmentos formados, eles são proporcionais. Como assim são proporcionais? Se, por exemplo, esse tamanho for o dobro desse, esse tamanho também vai ser o dobro desse. Vai manter a mesma proporção. Tá ok? O que a gente tem que tomar cuidado aí? Se é uma proporção, eu consigo escrever como uma igualdade de frações. A gente tem que prestar atenção em como montar essa igualdade de frações. Tá ok? Então, observe o que a gente vai fazer. Eu poderia resolver esse problema aqui de maneiras diferentes. Tá ok? O importante é, eu sempre, ao montar uma fração, quando eu for montar a outra, eu vou ter que obedecer a mesma ordem com que eu montei a primeira. Por exemplo, digamos que eu queira pegar nessa reta transversal o 7 e o 3. Eu poderia montar uma fração pegando 7 dividido por 3. Mas eu também poderia pegar uma fração fazendo 3 dividido por 7. Não vai fazer diferença para a gente, isso não vai importar, tá ok? O importante é, na mesma ordem que eu pegar em uma transversal, eu tenho que pegar na outra. Então, se eu pegar 7 sobre 3, nessa eu tenho que pegar x sobre 6. Se eu tivesse pego 3 sobre 7, nessa eu ia pegar 6 sobre x. Tá ok? Então, o importante aí vai ser a ordem com que eu pego. Muitos alunos perguntam, professor, para montar uma fração, o senhor vai pegar de uma mesma transversal. Eu poderia pegar de transversais diferentes? Poderia, a gente vai ver por quê depois, daqui a pouquinho. Vou montar aqui, 7 sobre 3. Então, peguei o de cima sobre o de baixo. Aqui eu vou pegar também o de cima sobre o de baixo. X sobre 6. Montei minha proporção, minha igualdade de razões aqui. Tá ok? Como que eu vou resolver isso daqui? Veja que o 3 e o 6 eles estão dividindo. Para passar para o outro lado da igualdade, o que está dividindo passa multiplicando. Então, é só multiplicar cruzado. 3 vezes x, 3x. 7 vezes 6, 42. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, eu teria 42 dividido por 3. Tá ok? Voltando aqui onde a gente tinha comentado. Eu poderia pegar de transversais diferentes? Poderia. Mas eu tenho que tomar só um cuidado aí. Observem. Eu poderia pegar o x e o 7, porque eles estão entre as mesmas paralelas. Tá? Eu não poderia montar uma fração aqui pegando o x e o 3, por exemplo. Então, se eu pego x sobre 7, na mesma ordem, se eu comecei pegando dessa transversal e depois dessa, eu pegaria 6 sobre 3. Tá ok? A gente vai ver que na hora de multiplicar cruzado vai ficar igual. Então, aqui, para descobrir o valor do x, 42 dividido por 3, 14. Descobrimos o valor do nosso x. Então, vamos observar um detalhe, a gente tendo descoberto que isso daqui vale 14.
Primeira coisa que a gente vai observar. Observe que do 3 para o 7 aumentou 4. Aqui vai aumentar 4? Não, não vai aumentar 4, porque somar ou subtrair não é manter proporção. Proporção é uma multiplicação ou divisão. Então vai ser o dobro, o triplo, metade, um quarto. Tá ok? Então observe aqui, ó. Eu conseguiria resolver, lógico, eu que tenho mais experiência nisso, sem ter feito esse cálculo. Porque observem aqui, ó. As minhas paralelas vão dividir minhas transversais em segmentos proporcionais, certo? Vocês perceberam que 6 é o dobro de 3? Se 6 é o dobro de 3, aqui tem que ser um número que é o dobro do 7. Então, quando eu observei isso, que esse é o dobro desse, eu já sabia que esse daqui ia ser o dobro de 7, que é o 14. Então, o que a gente sabe que mantém a mesma proporção. Ah, então é possível fazer o cálculo de cabeça? Sim, a gente vê que é sim possível, tá ok? E se não for, eu monto a minha igualdade de frações. Ah, professor, não entendi ainda. Vamos estar fazendo 9 exemplos aqui, tá ok? É para a gente pegando aos pouquinhos. Então, vamos lá. Continuando aqui, ó. Vou montar a minha igualdade, tá ok? Vou pegar aqui 6 dividido por x. E aqui na mesma ordem, 4 dividido por 5. Multiplico cruzado, tá ok? Então, ó, 4 vezes x é 4x. 6 vezes 5, 30. O 4 está multiplicando, passa dividindo. 30 dividido por 4, metade de 30 é 15, metade de 15, 7,5. Descobrimos o valor aqui do x. Tá ok? Então, x vale 7,5. Então, observem o que eu fiz para montar isso daqui, ó. Cada transversal eu montei uma fração. Ó. Se eu sei que são proporcionais, a fração que eu monto aqui e a fração que eu monto aqui, o resultado das duas divisões, das duas razões, vai ser igual. Então, montei essa igualdade. Ó. 6 dividido por x, 4 por 5. Poderia ter pego x dividido por 6? Poderia. Mas aqui eu faria 5 dividido por 4. A mesma ordem. Tá ok? Então, vamos continuar aqui. Vocês veem que é um conteúdo bem dinâmico. Rapidinho a gente vai aprender ele. Aqui a gente tem uma coisa nova. Observe. Ele deu aqui a medida 9, deu a medida 4,5. Nesse lado, ele quer saber o valor de x, que vai desse ponto até esse. Só que a medida que ele deu foi 12, que vem daqui até aqui. Essa medida toda vale 12. O que eu comentei com vocês? Eu tenho que sempre pegar na mesma ordem, sempre pegar o relativo a ele nas duas transversais. Tá ok? Então, ó, eu não poderia pegar desse lado o x, que é o de cima, dividido por 12, que é os dois segmentos juntos aqui, ó. E desse lado eu pegar 9 dividido por 4,5. Eu não vou estar pegando um relativo a cada um ali. E eu tenho que fazer isso, tá ok? Então observe aqui. Se desse lado eu pego x dividido por 12, ou seja, o de cima, dividido pela soma desses dois segmentos, no outro lado eu tenho que pegar a mesma coisa. Então eu vou pegar o de cima, que é o 9, dividido pela soma dos dois segmentos. Então, eu vou pegar a mesma coisa que eu pego de um lado, eu tenho que pegar do outro. 9 mais 4,5 é 13,5. Então, se desse lado eu peguei o de cima dividido pelos dois juntos, nesse outro lado eu vou pegar o de cima dividido pelos dois juntos. Tá ok? Só manter a mesma ordem. Então, aqui a gente vai ter, ó, 13,5 vezes x é 13,5x. 9 vezes 12, 9 vezes 10 é 90, 9 vezes 2, 18, 108.
O 13,5 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. E agora é só a gente fazer esse cálculo, tá ok? Não vou fazer de cabeça, sou filho de Deus, vou pegar lá minha calculadora e vou dividir 108 dividido por 13,5, que vai dar 8. Descobrimos aí o valor do x. Então veja que eu não preciso pegar necessariamente só um segmento. Eu posso pegar a soma desses segmentos. Posso pegar quaisquer segmentos. O importante é o quê? Na mesma ordem que eu peguei de uma transversal, eu vou pegar na outra. Tá ok? Essa que vai ser a nossa regra. Tranquilos? Beleza. E aqui vem mais uma novidade. Um detalhe. Observe que aqui estão minhas duas paralelas, certo? Observe que as minhas transversais, elas cruzam, elas cortam naquele ponto. Sempre que eu tenho as transversais se cortando, eu posso imaginar que naquele local tem uma paralela. Tá ok? Ela vai ser imaginária, né? Eu não tenho essa paralela mesmo, tá ok? Mas a gente vai supor ela aqui. E aqui vem um detalhe onde o povo geralmente erra. Presta atenção nesse detalhe aqui, ó. A coisa mais comum que tem é o aluno querer pegar x sobre 10 e 7 sobre 8. Mas observe que o x está nessa transversal e o 10 está nessa. Eu não posso pegar um valor de uma e um valor da outra assim. Tá ok? Então, observe, ó. Se eu pegar o x, eu vou ter que pegar o x e o 8, ó. Eles estão na mesma reta, ó. X dividido por 8. Então, cuidado quando elas se cruzam, para você não trocar isso assim. Se eu pego x sobre o 8, o de cima sobre o de baixo dessa transversal, nessa transversal eu também pego o de cima, que é o 7, sobre o de baixo, que é o 10. Então, conseguiram perceber aqui a diferença? Ó? Eu não vou pegar o x sobre 10, porque o x está nessa transversal e o 10 está nessa. Eu monto a minha fração pegando os valores que estão nas mesmas transversais. Então, x sobre 8, 7 sobre 10. Então, 10 vezes x é 10x, 8 vezes 7 é 56. O 10 está multiplicando, passa dividindo, divisão por 10, minha vírgula anda uma casa para a esquerda, fica 5,6. Descobrimos aí o nosso valor. Tranquilo, pessoal? Então, fiquem atentos quando a gente tiver aí uma intersecção das nossas transversais. Próximo exemplozinho. Observem aqui o mesmo esquema. As duas transversais se cruzam, eu vou considerar como se eu tivesse uma paralela passando naquele ponto. Beleza? Então aqui eu pego 6 sobre 8 é igual a 5 sobre x. Multiplico cruzado, 6 vezes x, 6x. 5 vezes 8, 40. O 6 está multiplicando, passa dividindo. Então, seria 40 dividido por 6. Isso daqui vai dar quanto? Se vocês pegam lá a calculadora de vocês e fazem o 40 dividido por 6, vocês vão achar esse valor, 6,6666666. Então, a gente trabalharia com um arredondamento, tá ok? É um número, é uma dízima, tá? Eu vou arredondar com duas casas decimais aqui. Como a terceira é um 6, do 5 para cima eu arredondo para cima, eu vou arredondar aí para cima, 6,67. Eu vou depois colocar um vídeo aí só sobre arredondamento com vocês. Tá ok? Então, isso daqui vai ser aproximadamente, vejo que no momento que eu arredondei, eu coloquei esse tio em cima do sinal de igual, para dizer que isso daí é uma aproximação, tá ok? Então, é igual a aproximadamente 6,67. Então, o valor precisa dar sempre exato?
Não, não temos problema nenhum se o valor não der exato, tá ok? A gente usa uma aproximação ou só deixa a raiz lá e simplifica ela. Também podemos deixar na forma de raiz, ou na forma de fração, ou qualquer que seja, tá? A gente pode ter qualquer tipo de número aqui. Posso ter uma soma, posso ter uma raiz, posso ter... Então, a gente pode usar uma aproximação ou deixa lá a fração, raiz, o que estiver aparecendo aí. Próximo aqui, item F. Observe que aqui eu tenho uma intersecção, então eu sei que eu posso agir aqui como se tivesse uma reta paralela passando por aquela intersecção. E aqui eu tenho dois valores para me descobrir. Eu tenho x e tenho y. Tá ok? Então vamos lá. Primeira ideia que eu quero que vocês tenham aqui. Eu posso descobrir o x pegando esses dois valores? No momento, não. Por quê? Se eu pego esses dois valores, eu teria que pegar esses dois valores. Eu não sei o valor do y. Então, não vou usar esse valor agora. Eu vou tentar fazer o quê? Vou usar aqui, ó. E, assim como naquele problema lá de cima, eu não vou poder pegar o 7 dividido por x, ó. Este está numa reta transversal e o x está na outra reta transversal. Então, montaria como aqui, ó. Eu pegaria o 7, o 5, o 9 e o x. Então, ó, 7 sobre 5, o de cima, sobre esse de baixo, é igual o de cima sobre esse de baixo. Então, 9 dividido por x. E é só nós resolvermos isso daqui, ó. 7 vezes x é 7x. 5 vezes 9, 45. O 7 está multiplicando, passa dividindo. A gente vai lá na nossa calculadora e fazemos a divisãozinha do 45 dividido por 7. Vai dar um número irracional aí. A gente também usa uma aproximação, 6,43. Como eu precisei arredondar, eu vou colocar o tio em cima do sinal de igual, mostrando que é uma aproximação. Tá ok? Descobri o valor de x. Agora que eu sei o valor de x, eu posso usar esse valor de x para achar o valor de y? Posso, só que como é uma aproximação, eu vou estar levando um pequeno erro para o resultado final. Não é indicado, mas é possível, tá ok? Então como que eu vou fazer, professor? Olha lá. Eu posso pegar quaisquer segmentos formados pelas transversais. Então, ó, eu vou usar esses dois de baixo aqui, ó, com esses dois de cima que eu conheço, tomando cuidado com a intersecção delas. Então, ó, eu posso pegar o y com o 7 que está na mesma transversal e posso pegar o 7 com o 9 que está na mesma transversal. Então, eu vou fazer aqui, ó, 7 sobre y é igual, se eu peguei o primeiro lá de cima e o último lá de baixo, primeiro lá de cima e o último de baixo. Então vai ser igual ao 9 dividido por 7. E agora é só multiplicarmos aqui, ó. 9 vezes y é 9y, 7 vezes 7, 49. O 9 está multiplicando, passa dividindo. Então, nós faríamos aí o cálculo de 49 dividido por 9. Vamos pegar a nossa calculadora. 49 dividido por 9 vai dar aí uma dízima periódica, 5,44444. Então, isso é aproximadamente 5,44. O terceiro era 4, menor do que 5, arredondo para baixo, né? Só apago. Então, vai ser aproximadamente esse valor. Então, veja que eu só montei frações. Minha única preocupação vai ser pegar na mesma ordem. Tá ok? Então, vamos lá para mais um exemplozinho. Observe um detalhe. Aqui eu tenho um triângulo onde essa secção, esse corte aqui, ó, é paralelo a esse lado. Quando isso acontece, eu posso tratar isso daqui como se fosse lá o Teorema de Tales, porque observe, eu posso supor que tem uma reta que passa por aqui,
uma reta que passa por aqui, e aqui seria o ponto onde essas duas transversais se encontram. Então, eu suponho que tem uma reta passando lá, ó. Mesmo esqueminha, ó. 4 dividido por 3 é igual a 3 dividido por x. 4 vezes x é 4x, 3 vezes 3, 9. O 4 está multiplicando, passa dividindo. 9 dividido por 4 vai ser 2,25. Resolvemos aí mais uma. Tranquilo? Então, se eu tiver um triângulo e tiver um corte paralelo a um dos lados, eu posso pensar assim, que é aí o nosso teorema de Tales. Tá ok? Beleza. E aqui, nosso penúltimo exemplo. Observe aqui também, ó. Ele deu o valor de x, aqui estão minhas paralelas, certo? Então, essas duas são as minhas transversais. Ele deu o valor do x, dos 5 aqui, esse pedaço, e o x, ó, é a soma desses dois pedacinhos aqui, ó. Lógico, para mim comparar, para mim montar a minha fração, eu vou ter que pegar o quê? Vou ter que pegar o que está entre as mesmas paralelas, que vai ser o 7, e eu vou ter que pegar o quê? Eu vou ter que pegar o valor dessas duas juntos. 6 mais 7 é 13. Então, agora eu vou conseguir comparar. Ó. Se nessa transversal eu pegar o 5 dividido por x, nessa transversal eu vou pegar o quê? O relativo ao 5, que é o 7, e o relativo ao x, que é a soma dos dois pedaços, que vai ser o 13. Só multiplicarmos cruzado. Ó. 7 vezes x é 7x. 5 vezes 13, 5 vezes 10 é 50, e 5 vezes 3, 15. 50 mais 15 é 65. O 7 que está multiplicando, passa dividindo, vai lá na sua calculadora, tá? No momento a gente não quer saber se você sabe fazer a conta de cabeça, a gente quer saber fazer a conta, tá ok? Então, nesse momento, a gente quer fazer várias vezes o exercício, então a gente vai pegar leve em relação à calculadora. Isso daqui vai ser aproximadamente 9,29. Então, isso é aproximadamente 9,29. Tranquilo demais. Então, eu peguei ó, o pedacinho da esquerda dividido pelos dois juntos, e nessa, o da esquerda dividido pelos dois juntos. É só eu manter sempre a mesma ordem. Eu só preciso ser bastante coerente em relação a isso. E nosso último exemplo, veja que esse daqui vai ser um pouco mais bonitinho, beleza? Tenho aqui minhas 3 retas paralelas. Vou pegar aqui, ó, o de cima, 4x mais 1 dividido por 3x é igual. Na outra transversal, 2x mais 2 dividido por 4. Beleza? Multiplico cruzado. Ó. 4 vezes 4x mais 1 e 3x vezes 2x mais 2. Então, 3x vezes 2x é 6x². 3x vezes 2 é 6x, igual a outra multiplicação. Veja que é sempre uma multiplicação igual a outra, né? Na verdade, a gente está pegando o que está dividindo e passando multiplicando. Pega o que está dividindo e passa multiplicando. A igualdade permanece lá. Ó. 4 vezes 4x é 16x. E 4 vezes 1, 4. Beleza? Então, a gente vai lá agora transformar isso daqui numa equação na forma reduzida. Eu vou pegar esses dois termos e passar para cá. Então, ficaria 6x² mais 6x. Está positivo, passa negativo. Está positivo, passa negativo. Então, eu vou juntar os termos semelhantes. 6x menos 16x. Sinais diferentes eu subtraio. Conservo o sinal do maior, que é o negativo. Tá aí a minha equação na forma reduzida. O meu A vale 6, o meu B vale menos 10 e o meu C vale menos 4. Tranquilos? Então, vamos lá montar aí. Ó. Delta é igual B ao quadrado menos 4
vezes A vezes C. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. 4 vezes 6, 24. 24 vezes 4 é 96. Menos com mais, mais. 196. X é igual menos o nosso B, menos 10, mais ou menos raiz de 196, dividido por 2 vezes o A, que é 6. Isso daqui vai ser menos com menos, mais 10. Raiz de 196 é 14. 2 vezes 6, 12. E agora, a gente separa aí nosso x' e x duas linhas. Um vai ficar 10 mais 14 dividido por 12. Isso é 24 dividido por 12, que é 2. E o nosso x duas linhas é igual a 10 menos 14 dividido por 12. Isso daqui é menos 4 dividido por 12, tá ok? Isso daí vai dar um valor quebrado. Se você for lá na sua calculadora e tentar fazer 4 dividido por 12, você vai ver que vai dar aí a nossa dízima periódica 0,3333366. Menos com mais, menos. Tá ok? Então, observe que aqui deu um x negativo e aqui um x positivo. Se eu colocar aqui, como isso daqui são segmentos, são comprimentos, a gente viu que já tinha visto na resolução de problemas de equação de segundo grau. Eu tenho que ver se eu posso usar esses dois valores. Se eu coloco esse número negativo aqui, ó, vai ficar menos 0,9999. Vai ficar um número negativo. Eu posso ter uma distância negativa? Não. Então, no caso aqui, eu não vou poder usar esse de baixo. E o meu x vale 2. Beleza? Professor, não sei se eu entendi. A gente vai entender, vai conseguir, vai funcionar, vai dar certo fazendo, tá ok? Então é o que eu espero de vocês. Tá? E as atividades de vocês já estão prontinhas, foram bem feitas lá. Feito com bastante carinho. Vocês vão fazer, vão tirar suas dúvidas, tá ok? Certeza que vocês vão mandar bem nisso daqui. Eu confio em vocês. Espero aí ter um bom retorno com essa atividade de vocês, tá ok? Então, fiquem com Deus e até a próxima.